Olá, tudo bem? Estamos iniciando nosso programa #Projetos e hoje falando sobre a violência e proteção à mulher com a doutora Michele Totina. Doutora Michele, vamos falar um pouco então agora sobre aquilo que a gente já comentou, que é da importância da denúncia. Nossa. E como é feita essa denúncia? Vai lá na delegacia e aí, o que faz? Isso a maioria das mulheres tem dúvidas, Júnior, porque assim, eu fui vítima de violência, eu quero registrar o BO, e aí, como que funciona? Tem que ser feito esse BO obrigatoriamente, porque a gente pede para fazer obrigatoriamente por conta das estatísticas. Não é brincadeira isso, a gente tem que tomar noção de como acontece essa violência, onde ela acontece. Em São Paulo é feito um mapeamento, nós não conseguimos ainda fazer esse mapeamento de violência. É importante por conta de prevenção, de destaque de viatura. Então, como que a mulher faz? Hoje existe ainda, você tinha comentado a questão da DDM, tem em Jaú, só que ela não é mais separada que nem ela era antes. Hoje ela está no CPJ, que é o Centro de Polícia Judiciária, fica lá no Santo Antônio, na Baixadinha do Santo Antônio. Então a DDM está lá dentro. Vai chegar lá, a mulher não vai ser recebida mais pela delegada que nem era antigamente. Isso era um facilitador. A mulher tinha mais liberdade, era no espaço só dela, uma delegacia preparada para ela. Hoje não. São baias que tem na fachada que ficam os escrivões. São 3 ou 4 escrivões que a mulher tem que registrar o BO ali. A maioria não gosta de fazer o BO por conta disso, porque tem vergonha. Mas isso não é em todas as cidades assim. Tem cidades que tem a delegacia e... A grande maioria das cidades é o CPJ, porque foi uma reestruturação do governo do estado. Entendi. Por conta de mão de obra. Então, as que ainda tem separado, eu não tenho conhecimento disso daí, de porcentagem, mas são mínimas. São mínimas. Então, o que a gente pede até por conta disso? Eu falo a comissão da mulher, junto com a Casa Rosa, com a equipe que trabalha nisso daí, há uns 2 anos nós conversamos com a doutora Isabel, que é a delegada titular, para ver como viabilizar isso para a mulher. Qual que foi a orientação? Elas vão até as baias, até a CPJ, registram a ocorrência em linhas gerais, resume o que aconteceu, não conta detalhes, só para poder lavrar o BO. Perfeito. E qualificar o tipo penal, o tipo de violência. Por quê? Esse boletim vai para a parte interna da delegacia, é distribuído para a DDM. Aí a doutora Isabel vai olhar um por um, vai chamar as mulheres para prestar depoimento, aí elas vão contar tudo o que aconteceu com riqueza de detalhes. Poxa. Então tem que ser super sucinto, super sucinto. Para até não constrangir naquele primeiro momento. E depois vai, por exemplo, isso. Pelo menos é que chama o próprio nome, é uma ocorrência, né? Sim. E depois vai... É um resumo. Só 2 coisas importantes. Violência sexual, caso de violência sexual, as mulheres têm vergonha. Já tem vergonha de conversar com a gente. Imagina registrar uma ocorrência numa delegacia com homens. Se tiver dificuldade no olhar, na conversa, faz por escrito. Escreve, aconteceu X, Y, Z, só vira para ele assim, o escrivão olha para ele poder ler. Para ela não ter que expor isso na frente de outras pessoas, que desde já faz a qualificação. Outra coisa, lá ela não vai escolher o que vai colocar, ele enquadra o tipo penal, na maioria das vezes ele não enquadra como Maria da Penha, ele enquadra como uma ameaça, como uma lesão. Por quê? Quem vai fazer esse enquadramento é a delegada. Por isso da importância, na hora que for colher o depoimento na DDM, contar detalhes. A única coisa que é super importante na hora do registro da ocorrência, a mulher manifestar o interesse de prosseguir a ação penal, que em alguns casos depende da vítima querer continuar, e de pedir a medida protetiva. A protetiva obrigatoriamente tem que ser pedida no BO, para a hora que for para a delegada fazer a portaria, fazer o inquérito e mandar para o juiz, para poder conceder a protetiva. É uma situação que é importante falar, porque eu acredito que ia ocorrer bastante, se nesse momento a maioria tem o apoio da família, porque eu acho que é muito importante. Sim. E como é que é essa situação, essa vergonha, né, que você falou, que às vezes de ser atendido por um homem, de contar o caso para um estranho, ela também acontece na vergonha familiar, né? Mas com certeza, a maioria dos casos. O importante do apoio familiar é o quê? Não é o criticar, não é o julgar, porque nós de fora da situação, óbvio que nós vamos ficar irritados com o que está acontecendo, a gente vai ficar bravo. Talvez a gente resolveria de uma outra maneira. A mulher, a gente não sabe o que está passando na cabeça dela, o que está passando no coração.
É um turbilhão de sentimentos, porque ninguém casa para separar, ninguém junta para separar. Às vezes se sacrifica pelos filhos, né? Exatamente. Existem situações, é difícil, cada caso não deve ser um caso. Né? Só que o que é o importante dessa questão da família? Tem os casos extremos, mulheres vítimas de violência física há anos, que não se separam porque não tem para onde ir com os filhos. Já teve casos... É problema financeiro. Sim, casos, algumas trabalham em casa. Dependência financeira. Dependência financeira, fora emocional, que é gravíssima, financeira. E de familiares fecharem as portas. Porque o marido faz o quê? A esposa vai para casa de uma mãe, para casa de uma tia, o marido vai na casa desse parente agredir verbalmente, dar escândalos. Então as pessoas não querem. Vamos ser curto e grosso, a velha história, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Sim. Tem ainda no círculo familiar, está enraizado isso no círculo familiar. E às vezes uma mulher é morta ou é agredida mais gravemente por conta dessa virada de costas que a familiar deu. E muitas vezes a família ela vai perceber isso depois que ocorre já uma situação drástica. Né? Exatamente isso. Aí que é o grande problema. Então quer dizer, um sinal de alguma irregularidade ou de prestar atenção é sempre bom, né? Sim, sempre conversar. Porque as pessoas que se amam, normalmente as famílias, né, que estão mais próximas, elas podem se meter no sentido assim, como é que tá, como é que não tá, e ter a liberdade de poder contar, né? Que aí começa, desencadeia, e principalmente no início, né? No início é muito mais fácil detectar essa violência, por quê? Uma mulher que estava sempre com a família, uma mulher que sempre ia para churrasco, de repente ela não vai mais. Tem que acender um alerta, tem que ser um sinal de alerta. Por que ela não está vindo? Porque o que acontece nessas relações de violência psicológica? O agressor, ele tira a mulher de circulação para ele manter ela subjugada ali, como se fosse uma redoma. Ele coloca ela numa redoma de vidro, eu trato dela, eu cuido, ela não pode ter contato com o mundo externo. Então tem que acender um alerta, tem que acender um sinalzinho vermelho. A mulher tem um padrão, a mulher trabalha, a mulher é alegre, de repente ela sai desse padrão. Um calor, de repente uma mulher de manga, blusa de manga, gola rolê. Tem alguma coisa errada. Sabe o que acontece? A violência ela é sutil, são sinais sutis que ela dá. Nós temos que estar atento ao outro, Júnior. Isso não é uma realidade que vem acontecendo agora, essa atenção do outro, esse olhar empático para o outro. Está cada um muito preocupado com o seu próprio eu. Verdade, cada um por si. Deus por todos. E às vezes as pessoas que a gente ama, a gente está deixando. Exatamente aquela, até mesmo a responsabilidade, aquele senso de respeito, né, com as pessoas. Sim. E ser respeitado. E isso realmente é uma coisa que as pessoas... É na mesma teoria aquilo lá, né? Às vezes a própria pessoa não enxerga ou não quer enxergar. Sim. E às vezes a família também não enxerga ou não quer enxergar. Porque muitas vezes a gente vê assim, muitas vítimas pobres, porque a gente sempre fala, mulher rica, mulher com cultura, ela contrata um advogado para apoiar, ela contrata um psicólogo, um psiquiatra, ela tem apoio. Ela pode não separar do marido, mas ela tem com quem chorar, com quem desabafar, ela tem quem oriente. Mulheres pobres não. Então, a maioria acontece o quê? Como que ela vai sair da casa desse marido dela que ela está sendo violentada, vai para uma casa da mãe dela que não tem espaço, que já tem um outro irmão que mora lá, e com criança, porque normalmente ela sai com criança. E o processo não é um processo rápido, por mais que elas vão ter direito à separação, ao divórcio, a uma pensão alimentícia que é direito dos filhos. Isso também aproveitando, deixa bem legal falar, muitas mulheres ainda hoje, aqui na nossa cidade, não saem de casa porque acham que vão perder o direito dos filhos. Elas ainda têm essa ideia, o abandono de lar. Ainda está nessa cultura, por incrível que pareça. Não existe mais abandono de lar. Tá com problema, tá sofrendo? Sai da casa, depois discute, depois faz partilha, depois pede alimentos. Só que muitas pessoas não têm como recepcioná-la. Não conseguem trazer essas mulheres, as crianças. Porque é um transtorno, vai mexer com a vida de todo mundo. E eu acredito também que haja muitas ameaças também, né? Quer dizer, o homem é esse lado psicológico, né? Sim. No fim, fica muito na ameaça e a mulher fica com medo, né? Na verdade, fica com medo de enfrentar aquilo porque tá ruim assim, mas pode estar pior. Pior sem ele. Eu vi muito nesse escritório. Tá ruim com ele, pior sem ele, doutora. Mas não é.
Por isso a gente bate na tecla do acompanhamento psicológico. Essa mulher tem que se enxergar hoje como sujeito de direitos, que ela pode brigar, que ela tem meios de brigar, que ela pode ter uma colocação no mercado de trabalho, que ela tem que cuidar dela. Não mais ter essa subordinação ao marido. Hoje nós casamos uma parceria. Os dois vão contribuir para o bem-estar da casa, para o bem-estar do relacionamento. Não igual antigamente, que o marido provia e a mulher ficava na casa. Perfeito. Só que as mais antigas, as mais idosas não têm essa consciência. E criações de pessoas mais antigas também. É verdade. E existe também, a gente percebe que muito, assim, como culturalmente, às vezes a mulher antigamente ficava mais em casa, hoje ainda tem a mulher que fica em casa, e às vezes pensa que isso não tem valor, né? O valor de ter uma mulher em casa é tanto quanto o valor dela estar trabalhando, porque ela está cuidando dos filhos, está na casa, o homem normalmente chega, tem o alimento em ordem, a casa em ordem, e isso é um trabalho muito valioso, que infelizmente algumas pessoas não consideram, e eu digo até que a própria mulher ela não considera. Às vezes ela fala assim, eu não trabalho, ela fica até envergonhada, e ela tem que, não é para se envergonhar, pelo contrário. O famoso do lar. Eu sou do lar, eu não faço nada. Como não faz nada? Contrate profissionais para suprir essa mulher. Babá, cozinheira, faxineira. E não vai ter ninguém que substitua. Não consegue. Por mais que você pague alguém, não vai ter ninguém que não consegue. Eu acho assim, super legal a mulher continuar no lar, mas desde que ela queira. Eu conheço mulheres parceiras, guerreiras, que optaram, inclusive advogadas, que optaram por parar de advogar e cuidar da família. Ótimo. Ou às vezes por um momento, né? Escolha dela, escolha das mulheres. Isso é bastante interessante, bastante complexo. Você vê que é a parte de direito, né, de justiça, de leis, misturado com o emocional, porque tem muita emoção aí. Então você, com certeza, lida muito com isso, porque para chegar a aplicar a lei, ela também precisa que as pessoas elas estejam emocionalmente fortes, preparadas, para tomar algumas atitudes que são necessárias para o próprio bem, né, dela, do futuro dela, o bem das pessoas que rodeiam, né, próximas a ela. E o que acontece? A mulher, essas pessoas que são vítimas de violência, elas postam muito no advogado, elas confiam muito no advogado. Então não adianta eu ser legalista, eu falar só o que está na lei, eu cumprir só a lei. Eu, por exemplo, fiz um curso para atender vítimas de violência. Então, todo o juridiquês, toda a bagagem jurídica, eu tenho essa parte psicológica para poder atender. Então, tem cursos específicos para isso. E o profissional tem que estar atento nesse sentido. Eu não posso tratar uma mulher vítima de violência da mesma maneira que eu trato o inventário, que eu trato qualquer outra coisa. Perfeito. Tem que ter aquela empatia, um jogo de cintura maior. E para o profissional é complicado. Tem que ter, um profissional que tem essas qualidades para poder lidar. Ouvido. A gente tem que ouvir muito. Só o fato de estar ouvindo já está, né? Ajudando muito. Agora, a gente já está praticamente no fim, mas tem uma pergunta meio polêmica, que é a situação que hoje nós vivemos, né? Com a evolução de tudo, com as mudanças de valores, né? De crenças e que então nós temos pessoas mais conservadoras, mais liberais e tal. Nós sabemos que a mulher, quando você fala de mulher, ela é a mulher biologicamente, ela nasce como mulher, ou pode ocorrer dessa mulher ser biologicamente masculina? Não vou entrar em polêmicas. Tá certo. Não vou entrar em polêmicas, porque aí a gente tem uma sexóloga para discutir essa parte, eu não entendo muita coisa. Vou te dar o juridiquês. Legalmente, mulher que se identifique como mulher, independente do sexo biológico. Travestis, transgêneros, próprios gays que se identifiquem como mulher. Como faz essa identificação? Muito, muito tênue. Tem que se sentir mulher. A partir da hora que você se sente mulher, que você se cuida como mulher, que você se porta como uma mulher, a lei é aplicada para você. Aproveitando o gancho, que é legal, a Lei Maria da Penha, o agressor é sempre um homem. A vítima nem sempre é uma mulher. Pode ser, na realidade, desculpa, a vítima é sempre uma mulher. Só que a agressão não vai ser sempre o homem. Pode acontecer relação homoafetiva. Duas lésbicas se relacionam, uma agride a outra. Hoje a lei não traz isso, mas judicialmente a gente consegue esse enquadramento.
pela Lei Maria da Penha. Então aquela falácia que o agressor é só um homem, nem sempre, a gente já está ponderando. Entendi. É importante. É bem legal. São relações. É o que a gente falou no começo, está evoluindo. Então o direito tem que caminhar. Não tem como a gente mudar a lei cada hora que muda a sociedade. Então a gente faz o quê? Decisão judicial. Por isso que é importante a notificação. Bom senso seria assim, né? Sim. Por isso que a notificação de polícia, de delegacia é importante. Porque a gente vai fazendo, cutucando judicialmente. Para quem está lá em cima, para quem pensa a lei, para quem administra, possa mudar o pensamento. Enxerga o que está acontecendo aqui embaixo, no começo da pirâmide. Que bom, isso é muito importante saber que existe tudo isso, existe um bom senso, existe, na verdade, essa investigação. Por isso que o direito, ele sempre tem o advogado dos dois lados, existe um juiz que vai interpretar toda aquela situação e que vai, né, dar um veredito no sentido de ser o mais justo possível e ser dentro da justiça. Para a gente terminar, eu gostaria que você passasse assim uma informação, tipo uma mensagem, algo assim que você, de tudo isso que a gente conversou, o que é importante, tudo isso é importante, mas tem alguma coisa que você poderia passar como mensagem? Tem. Procure ajuda. Meta a colher. Hashtag Meta a colher. Isso já é lema do nosso Facebook, até se eu puder falar. Temos o Facebook da Comissão da Mulher Advogada do ABJU. Lá eu posto muita coisa sobre violência, muita coisa do nosso dia a dia. E uma hashtag, uma bandeira que nós levantamos é Meta a colher. Sofreu violência, viu alguém sofrendo a violência, não tenha medo. Denúncia anônima, dá para fazer pelo Disque 180 e ele funciona. Não tenha medo. É difícil falar o não tenha medo quando a gente já passou por isso e teve. Só que essa coragem é fundamental. A gente sempre brinca. A partir da hora que a mulher tiver coragem, graças a Deus, está bem assessorada. Tem muitos meios. Nós temos uma rede muito legal de proteção à mulher. Então, qualquer rede que a mulher procurar, Casa Rosa, Defensoria Pública, a própria OAB pela comissão, nós estamos lá, a gente vai estar apoiando. Então, meta a colher. Que bom! E assim a gente vai encerrar o nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço muito a tua presença, acho que foi fantástico. A gente pode ter certeza que muitos que estão assistindo vão pensar na situação, né? Porque eu sei que chega a vários lares e infelizmente a gente sabe que estatisticamente sempre vai chegar em alguns lares que estejam ocorrendo situações que vão com certeza ter essa ajuda dessa conversa nossa. E até um próximo programa, #Projetos.